Capítulo 10. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu já tenho obedecido todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus pois para Deus tudo é possível. É isso aí que nós vamos pensar. Quando falou em transformação do homem, logo pensei em Zaqueu, logo pensei em Pedro, logo pensei em Paulo, logo pensei em Davi, pensei num monte de gente, na verdade. E aí eu falei, eu vou orando ao Senhor, Deus me mostrou esse texto, porque fala de algo que é impossível, e para aquele jovem parece que essa transformação era impossível para ele. O nosso Deus tem prazer em transformar vidas, mudar os comportamentos, restaurar o homem. Cada personagem bíblico que Deus trabalhou na vida de cada um deles, e muitos, a mudança e a transformação foi tão marcante que se mudou o nome da pessoa. Assim foi com Abraão, assim foi com Sara, assim foi com Paulo, assim foi com Jacó. Tudo isso, essa transformação que a gente crê que pode acontecer na vida de alguém, Deus faz isso por amor. Porque se fosse pela sua justiça, todos nós aqui seríamos fulminados. Mas como Ele nos olha com o seu amor é transformador para a nossa vida. Amém, não? Amém. Quando pergunta para Jesus, e aí o Marcos capítulo 9, verso 2, que diz: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você crê? Essa narrativa de Marcos, ela vai acontecer nos 3 evangelhos. Em Mateus, em Marcos, em Lucas. E Mateus o chama de um jovem. Um jovem foi até o Senhor. Marcos vai dizer um homem. Lucas, dependendo da tradução, vai dizer um dos principais, um dos príncipes. Pouca gente sabe de onde que ele veio, qual era o seu nome, mas a gente sabe que esse homem se dispôs a ir a Jesus, interrogando a ele.
Ele foi a caminho do Senhor, e os evangelhos vão narrar essa história desse jovem que chega a Jesus, e aí volta em Marcos capítulo 10, verso 14, e diz, quando vê Jesus, ajuntando as crianças para perto de si, e dizendo, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus, e logo em seguida, vem a narrativa desse jovem, ou desse homem, que quando vê Jesus acolhendo criança, porque para nós, criança, a gente entende que criança é natural, alguém abraçar criança. Mas no contexto do povo de Israel, criança nem era contado. Quanto mais um mestre, um rabino, chamar a criança e ajuntar e dizer, olha, quer entrar no reino de Deus? Tem que ser igual às crianças. E quando ele vê esse diferencial em Jesus, ele corre e se ajoelha aos pés do mestre. No verso 14 vai dizer que ele correu, se ajoelhou e disse, bom mestre, o que farei para herdar o quê? A vida? A vida eterna. O jovem corre, ou o homem corre, diante de Jesus, procurando receber dele uma direção. Talvez nós aqui também estamos correndo atrás de Jesus, procurando uma direção, procurando direcionamento para a vida. Talvez a pergunta não seja como faço para herdar a vida eterna. Para muitos seja qual é a igreja verdadeira. São tantas. Qual é o caminho certo? O que eu faço para herdar ou entrar nesse reino de amor? E aí, Jesus pergunta no verso 18, por que você me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, bom é Deus. Você está me chamando de Deus? E Jesus vai testando esse jovem. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra pai e mãe. E aí o jovem responde no verso 20. Dependendo da tradução, vai dizer adolescência, outro vai dizer juventude, mas, mestre, isso aí eu já tenho guardado há muito tempo. Ele era um jovem piedoso, cumpria suas tarefas, dá a entender que ele era um cara que seguia a lei. Talvez você também seja assim. Talvez você não perca um culto nessa igreja. Talvez não perca uma vigília, um culto de oração, uma escola bíblica dominical. Você participe de todos os eventos, congressos. E aí se eu perguntar para você, você vai dizer, ó, isso aí, doutrina, a fé, eu conheço. Eu sei. Mas ele não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer para ele. Que entre ser piedoso, ser um cara jóia, uma menina legal, isso é o dever de todo cristão. E eu sou de uma época, o Éder também deve ser também da época, e quando a gente se convertia, era um pacote que a gente cumpria. O cara entregava a vida a Jesus e já vestia aquela roupa de ver Deus. Sabe aquela roupa de ver Deus? O terninho, a gravata. E aí ia com aquela cara de santo para a igreja. A irmã que sai lá embaixo, o coque na cabeça. E aí isso era demonstração de santidade. Mas Jesus, lá para aquele jovem, para a minha época, para a época de vocês, ele sempre vai olhar para dentro de nós e vai dizer, está vendo essa roupinha aí de ver Deus? Está vendo a sua carteirinha aí de frequentador de igreja?
te falta alguma coisa. Porque Jesus quer dizer que a coreografia gospel, o jeitão de ser, o crentão, ou ser um bom presbiteriano, ou um bom crente, isso é muito pouco para aquilo que ele espera dessa geração. É muito pouco do que ele espera de você que é crente, que é um cristão, que diz que é um salvo, que herdou a vida eterna, que vai morar no céu, amém? Amém não? Alguém vai morar no céu aqui? Senão eu já mudo o sermão, já faço outro. Já. Porque falta alguma coisa. Porque só a prática religiosa, só o deixa disso, não faz isso, e para com isso, e faz aquilo, não muda o coração de ninguém. Aquele DNA do pecado, aquilo que está nas nossas entranhas, aquele pecado que nos assola, que nos persegue, aquilo que não me deixa me curvar diante da soberania de Cristo. Isso é muito mais do que frequentar culto, é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que fazer a coreografia gospel, é algo interno, é dentro. E quando Jesus olha com seu amor, com seu olhar de amor para dentro de nós, ele diz: falta. Não é só isso. Tem mais. E era isso que Jesus estava falando para aquele jovem. Falta alguma coisa. E aí ele dá 4 etapas. Vai lá, vende tudo que você tem. Ele observa e vê Jesus sendo bem justo, direto e certeiro naquilo que ele queria tratar com aquele jovem. O segundo vai dar aos pobres. E aí é um tiro certeiro na consciência daquele homem. O terceiro e aí você vai dar aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí eu fico imaginando, não está na Bíblia, eu estou só imaginando. Ele vê as suas riquezas, tudo que ele tinha, e o que Jesus tinha a oferecer. Todos os seus tesouros, e um único tesouro, lá no céu. Muito, e Jesus a oferecer só um. Tesouro que nem era daqui. Um tesouro no céu. Ele olha a proporção. E tal como hoje nós somos instantâneos, a gente quer tudo para hoje, para ontem. E para ele não é suficiente. Ele olha aquilo que Jesus tem a oferecer e o que ele tem a negar, a renunciar. Faz a somatória do prejuízo e entristece o coração. E a quarta parte era: vem e segue-me. Ele olha para ele e olha para Jesus. Jesus não tinha nenhuma carruagem, não tinha uma casa na praia, não tinha um cartão de crédito sem limite. Pelo contrário, o texto bíblico diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Andava com gente de fama horrível, pescadores, os zelotes. E ele olha aquilo que Jesus tem a oferecer e o que ele tem. Faz de novo a somatória na cabeça e vê que não vale a pena. Essa narrativa bíblica é muito lamentável, porque parece comigo e com você também. As coisas que você tem, a sua agenda,
Talvez não seja a riqueza, mas são os seus negócios, as suas coisas. E aí Jesus diz, falta alguma coisa aí no coração. E aí você olha o que você tem e aquilo que Jesus tem a te oferecer. E aí a gente faz de novo a conta. E tal qual aquele jovem, a gente diz, não vale a pena. Eu continuo com a minha vida, e a palavra é medíocre, com a minha religiosidade rasa, com a minha vida de domingo a domingo, de quartas ou quintas, e aí a gente ouve uma palavrinha aqui, ouve uma música aqui, sente uns calafrios ali, mas minha vida continua maquiada e mascarada como sempre. Eu vou ser sempre uma pessoa piedosa, eu passo pelos ciclos religiosos sem ninguém perceber o que está dentro do coração e vou guardando aquele entulho dentro de mim e continuo sendo uma pessoa pedante, ruim, coração endurecido, cheio de si, orgulhoso, cheio de pecados que não foram confessados, que não foram renunciados, cheio de si, assim como aquele homem era. O problema dele era a riqueza. Talvez o nosso seja outro. E a gente vai olhar para aquilo que Jesus tem para nos oferecer, a gente vai dizer, não, vale a pena. É um preço muito alto a se pagar. Por um tesouro que não é para agora, eu preciso para agora. E aí a gente olha o que tem professado no movimento evangélico. Um evangelho instantâneo, de resultados, em que as pessoas são adoradas e bajuladas, e que quanto mais ela receber de Deus, mais ela é abençoada, mais ela é de Deus. E o coração? Não, eu continuo sendo um pecador do jeito que eu sou. O que importa é que eu estou recebendo bênçãos. Amém, irmãos? Aí todo mundo diz, misericórdia, né? Porque aquele homem era um homem abençoado. Aquele homem tinha dinheiro, tinha bênçãos, posses. Mas Jesus disse para ele, falta alguma coisa. Talvez hoje você tenha um programa para a sua vida. Vocês são jovens, adolescentes, têm uma faculdade a fazer, ou se não estão, já estão fazendo. Planos. E aí, faz como um jovem uma vez me disse, pastor, eu estou me engajado aí para ganhar muito dinheiro. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. E a minha meta até ano tal eu seja rico, ganho o meu primeiro 1 milhão. E eu disse para ele, eu vou orar para que você continue pobre. Eu sou um pastor diferente, meus irmãos, me desculpa, mas eu vou orar para que você continue pobre do jeito que você é. Porque do jeito que você vai, querido, você vai vender a sua alma. Você vai perder os seus princípios. Você vai deixar o caminho da fé. Porque aí dentro do seu coração tem um Deus chamado Mamon, em que você serve. E toda a riqueza que o mundo pode te dar, e talvez você ganhe mesmo 1 milhão, seja não para te libertar, mas para te escravizar. E eu não quero ver você escravo de Mamon. Eu acho que eu ganhei um inimigo depois dessa história. Mas eu fui verdadeiro com ele. Quando temos um projeto de vida, quando você pensa em fazer um curso, uma pós-graduação, quando você projeta a sua vida daqui a 5 anos, isso é ótimo. Isso é uma bênção. Eu não estou dizendo que não é para estudar, que não é para se preparar, que não é para prosperar. Não digo isso. O que eu digo é que todo esse projeto, toda essa busca, ela seja com um único intuito, para glorificar o nome de Deus. Se você for um professor, que seja para glorificar o nome de Deus. Se você for um médico, que seja para glorificar o nome de Deus. Se você for um faxineiro, que você faça isso para a glória de Deus. E aí você vai ser próspero. Você vai ser feliz.
você vai ser bem-aventurado. E aquele jovem rico tinha tudo, mas ele não tinha nada. Porque ele estava à busca. Porque se ele estava completo, se ele estava satisfeito com a riqueza, ele não teria buscado Jesus. E ele estava atrás de algo. Como muitos por aí estão atrás de alguma coisa. Se você for em alguma esquina nessa cidade, você vai ver jovens bem-sucedidos, pessoas de classe média alta, mas que não são satisfeitos. Que estoura o cartão de crédito, que compra, mas não enche. Enche o closet, enche o armário, enche a carteira de um monte de coisa, mas não enche o coração. Continua vazio, sem estabilidade, sem alguém para se confiar, alguém em que ele possa entregar o destino da sua vida. Não tem. E se nós, cristãos, crentes, não começarmos a despertar para os valores que a palavra de Deus nos orienta, nós vamos ser como esse jovem que aparece, busca Jesus, conhece tudo, mas é vazio. E aí Jesus sempre vai dizer: falta-lhe alguma coisa. O verso 22 diz que, mas ele abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Pois é. Ele preferiu seguir o seu próprio caminho. Ele não quis pagar o preço. Eu pergunto a você, nessa noite, você se identifica com esse jovem? Porque eu me identifico. Porque muitos momentos da minha vida eu me identifico com este homem. Quando eu estou nos meus momentos de oração e de busca, e o Senhor fala: olha, Michel, abre o olho, tem uma coisinha aí no seu coração, que precisa ser abandonada, precisa ser renunciada, e precisa mexer. E aí Jesus olha e fala de novo, e eu continuo. E muitas vezes, se não é ação do Espírito em mim, eu vou fazer como esse jovem, virar as costas para Jesus e seguir o meu caminho. O que é impossível para você? O que é na sua vida que seja tão difícil e que lhe impede de seguir ao Senhor? O que é que está aí no seu coração e que o Senhor tem falado com você e você não tem renunciado? Aquele jovem saiu abatido, retirou-se triste, e assim é uma pessoa que não segue os conselhos e não segue o caminho de Cristo. Ela pode seguir um caminho de uma religião, ela pode conhecer a doutrina da igreja de cor e sorteado, mas se ela não renunciar a si mesma, ela vai continuar a mesma pessoa, tal como esse jovem, triste e abatido. A Bíblia diz que ele saiu. Ele chega eufórico, correndo, ajoelha, mas sai triste e sai abatido. Quantos e quantos no nosso meio entram e saem de dentro dos templos e saem pior do que entraram? Ouvem, participam, cantam, dançam, mas o coração triste e abatido. E não é por causa do louvor, não é por causa da mensagem, não é por causa do pastor. O problema está dentro do coração. Porque precisa renunciar. E Jesus está falando: falta alguma coisa. Querido, frequentar uma igreja, participar de eventos evangélicos não te faz um cristão.
não faz de você um cristão. O tempo seu de igreja, que minha família, que meu pai, o meu bisavô, o meu tataravô, isso não faz de você um cristão. Você pode levar o legado da fé dos seus pais, dos seus avós. Você pode levar um legado familiar, sim, isso é lindo demais. Porém, a sua experiência com Deus, ela é única. Ninguém vai viver isso por você. Como aquele jovem, conheceu Jesus, ouviu o que o mestre tinha a dizer, porém, ele não quis. Porque a transformação do caráter é quando nós vendemos tudo que temos, largamos tudo aquilo que nos impede de servir ao Senhor, deixamos de lado o mundo e dizemos assim: agora, Senhor, eu vou te seguir. A transformação do caráter, ela não é uma ação religiosa. Não é orando 10 vezes o Pai Nosso, não é rezando a Ave Maria, não é pondo uma pedra na cabeça igual a turma lá do Ceará da minha terra. Não é assim. Uma vida transformada é uma vida que recebeu o toque do Espírito. E o toque do Espírito, ele não acontece nas práticas religiosas, mas numa vida de um verdadeiro adorador. Nossas igrejas estão cheias de jovens. Eu até podia dizer, que bênção. E eu digo, que pena. Porque a maioria das igrejas estão cheias de jovens. Estão cheias de pessoas que querem viver para si. Que não estão dispostas a negar a si mesmo e a tomar a cruz e seguir a Jesus. E aquele jovem que procura Jesus, ele procurava a sua necessidade. Ele queria um Jesus que lhe correspondesse. De imediato. O que eu faço? Ou em outras palavras, quanto que eu pago? Só que Jesus não está à venda, né, irmãos? E na verdade, Jesus não precisa de nós. Nós é que desesperadamente precisamos de Cristo na nossa vida. Com ar-condicionado, sem ar-condicionado, debaixo de uma árvore ou sem escola bíblica dominical, eu preciso de Cristo. E a transformação do meu caráter, ela vai dentro da minha profundidade do conhecimento de Cristo. Porque conhecer religião é muito fácil. Você vai no Google, baixa lá as confissões de fulano, de Beltrano, você lê, estuda, você fica afiado. Agora, interiorizar o evangelho no coração, que é outros 500. É fazer com que Cristo seja parecido através da minha vida. E que eu não seja um cristão de carteirinha, mas que a minha vida diga, ali é um cristão. Ali é muito mais do que um homem bom, de bom caráter, porque isso é o dever de todo cidadão. Cristão, budista, macumbeiro, todo mundo tem que ser bom caráter, tem que ser piedoso, tem que ser bom. Agora Jesus espera que os crentes sejam além dessa média. Sejam além disso, além de ser bom caráter, honre pai e mãe, a gente possa ter uma vida que corresponde a dizer, aquele lá é um seguidor de Cristo. Aquele lá segue a Jesus. Como isso? Através da roupa que ele veste, é muito mais do que da roupa. Está dentro do coração. E quando Jesus olhar para dentro de nós, vai dizer, é isso aí. E quando ele disser, falta alguma coisa, aí você diz, o que é, Senhor? O que é que eu preciso pregar na cruz de Cristo? O que eu preciso renunciar? O que precisa mudar? O que é no meu coração que está de errado, que não está em conformidade com a tua palavra? Romanos capítulo 12, verso 2, diz que não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Está aí uma frase que eu acho que a maioria dos pastores ouve dentro dos gabinetes. As pessoas querendo, Senhor, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele quer de mim? E aí eu falo, meu irmão, leia Romanos 12, 2. Porque muitas vezes a gente diz, olha, eu não sei ainda. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É porque não leu o versículo direito. Que para a gente saber qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, eu preciso passar pela transformação e a renovação da minha mente. Se não mudou, não tem como saber. E aí, só vai ser coreografia, só vai ser aparência. Vai ser aquilo que foi falado dos fariseus, do sepulcro caiado. Sabe o que é isso? É que por fora era pintado de branco, mas por dentro de um túmulo, tem o quê? Então, assim como Deus mudou Moisés, um líder medroso, gago, e o transformou no grande libertador de Israel, assim como fez com Josué, sendo aquele tão jovem discípulo de Moisés, assim como foi com Elias, assim como foi com o menino Davi, assim como foi com o tão tempestuoso Pedro, que o transformou em uma das colunas da igreja. Assim Deus quer ser comigo e com você. Mudar o nosso interior, para que a nossa fala, o nosso discurso, a nossa cantoria dos domingos, ela corresponda realmente àquilo que realmente a gente vive. Não sejam discursos vazios, sem profundidade, sem conhecimento daquilo que a gente canta. Alguém disse uma vez para mim, e eu disse, nossa, mas essa pessoa é muito dura. Um professor meu do seminário disse que a hora que os crentes mais mentem é a hora do louvor. Porque a gente fala e promete coisas que a gente não faz. A gente lança desafios pelos quais a gente esquece quando vira a esquina de casa. E aí canta no domingo e na segunda pela manhã, continuamos com as mesmas mazelas, com uma vida realmente fora do que é o padrão de Deus. Eu creio que Deus pode transformar o coração. Eu creio que Deus pode. Aquele jovem não acreditou. E eu creio que Deus pode realizar uma grande transformação e um grande milagre em nossas vidas. O verso 27 do capítulo 10 de Marcos diz, fixando neles o olhar, Jesus respondeu, isso é impossível para os homens, mas para Deus, pois para Deus tudo é possível. Amém? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora. Eu não vou fazer apelo, eu não vou fazer apelação, mas eu vou fazer com que você possa conversar com Deus. E você venha pedir para que Deus examine o seu coração. Se existe alguma coisa aí que você precisa renunciar, coloque isso na cruz de Cristo. Se existe alguma coisa que no seu coração precisa ser mudado, deixa Deus operar. Por mais que eu venha falar aqui, não vai resultar em nada, mas eu tenho certeza que aquilo que você colocar diante de Jesus de Nazaré, Ele vai mudar sim a sua vida.